Bonjour à toutes et à tous! Bem-vindo ao último vídeo da nossa série de aulas sobre as palavras que o inglês pegou do francês. A gente já viu o vocabulário da gastronomia, das artes e da diplomacia. E hoje a gente vai finalizar com algumas palavras do cotidiano, de tous les jours, do dia a dia. Se você assistiu às outras aulas, você já deve ter percebido que muitas palavras são iguaizinhas mesmo, né? Ou muito parecidas. Só que a pronúncia em francês é quase sempre diferente. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, não se preocupa. Depois de assistir esse vídeo, você vai lá dar uma olhada, tá bom? Porque essa série vai te ajudar muito. Não só a não confundir mais essas línguas, mas também a aprender francês. Aliás, se você tem interesse em aprender francês, se inscreve no canal da 123 Francês e ativa as notificações para assistir às novas aulas. Várias palavras em inglês se terminam em tion e able também. Boa parte delas vieram do francês. Nas duas línguas, elas se escrevem exatamente da mesma maneira, mas preste muita atenção porque a pronúncia em francês e em inglês é muito diferente, então não vá se confundir, hein? E vamos começar com as palavras em tion. A palavra inovação significa, claro, inovação, parecida também em português, não é? O inglês pegou essa palavra, só que pronuncia como innovation. Eu posso estar enganada, mas acho que é innovation. Em francês não, é inovação. Perceba esse som de sion, como em action. E é por isso que a palavra action em francês tem esse som de sion, action. Atenção, porque tem que fazer som de K também, action. Em inglês ficou action, né? Uma coisa assim. Em francês é um som de A bem aberto, action. Percebeu a diferença? E não tem som de N nenhum no final. Da mesma forma, a gente diz attention, que significa atenção. Em inglês se diz attention, please, né? É diferente. Em francês é votre attention, s'il vous plaît. A palavra information, que em inglês deu information, ou algo parecido com isso, também veio do francês. Em português é informação e em francês information. E por fim, transformação deu transformation em inglês. Em português é transformação. Então, talvez você tenha notado, mas todas essas palavras terminadas em tion em francês costumam terminar em português por são. Isso é muito bom porque vai ajudar você. E uma dica, hein? Esse T não tem som de T. A gente não fala transformation, né? A gente diz transformation. Isso porque na língua francesa, muitas vezes, o T seguido de um I-O-N é pronunciado como se fosse um duplo S. E é o caso dessas palavras que a gente viu agora. Innovation, action, attention, information e transformation. E agora vamos ver a outra terminação, a terminação em able, como a palavra désirable, que em inglês deu desirable. Em português seria desejável. Em francês a gente diz désirable, com som de A bem aberto, able. O mesmo ocorre na palavra table, que, pasmem, o famoso the book is on the table veio de table em francês. Essa palavra mesa em francês é table. E o inglês pegou essa palavra table emprestado e ficou table, mas em francês é table, com som bem aberto de A. Significa mesa. Inclusive, quando está na mesa em francês, a gente diz à table, está na mesa. A palavra confortável é muito parecida em francês e em inglês. A ortografia mudou um pouquinho. Em inglês se diz comfortable. Eu sempre acho difícil de pronunciar. Mas a palavra confortável é bem com A mesmo, ó, confortável. Significa confortável em português. E a palavra adorable, que significa uma coisa adorável, fofa, gentil, em inglês deu adorable. Mesma coisa com a palavra stable, que significa estável, em inglês deu stable. Perceba bem a diferença entre o able e o able francês. A partir de agora, se você mantiver isso na sua cabeça, você não vai mais confundir a pronúncia das palavras terminadas em able. Você sabe que em francês é able e em inglês é able, ou algo assim, tá bom? E agora vamos ver frases com essas terminações para você aprender na prática como usar essas palavras.
La vie n'est jamais stable. A vida nunca é estável. Elle est en transformation perpétuelle. Ela está em transformação perpétua, perpetualmente em transformação. Les films d'action attirent l'attention du spectateur. Os filmes de ação atraem a atenção do espectador. E para terminar, vamos ver outras palavras do cotidiano que a língua inglesa, mas não só ela, absorveu do francês. Tem a palavra toilette, que, claro, significa banheiro. Só que em inglês pronunciam toilet. Poxa, você precisa lembrar que em francês o OI tem sempre som de UA. UA. Então em francês é toilette. O português fala essa palavra de uma forma mais parecida com o francês, diz toilette. Toilette en français. Em inglês virou toilet. Mas por favor, lembre-se que OI em francês tem som de UA. E ainda tem outras palavras famosas como clichê, que é um clichê, souvenir, que é um presente, uma lembrancinha, uma lembrança, a souvenir, né? Un rôle, que é um papel, por exemplo, representado por um ator. Un rôle, em inglês, ficou a role. E o famoso déjà vu, que o português também pegou emprestado, o déjà vu, que em inglês dizem déjà vu, né? Algo do tipo, imitam o som do U e fica déjà vu, né? E ambulance, que é ambulância, ambulance em inglês. Ambulance, em francês é ambulância, e inspirou a palavra em inglês ambulance. Ou seja, algumas dessas palavras têm o famoso U, que é o biquinho francês, como em déjà vu e ambulance. O inglês fala ambulance, ou então déjà vu, ele tenta fazer esse som de U. A palavra chic, em francês, inspirou a palavra chic em inglês e também em português. Chique, c'est chic. E a palavra queue, que em francês significa fila, também foi importada pelos ingleses. A gente pode dizer queue para falar de uma fila. E vamos agora ver algumas frases com essas palavras. Le déjà vu est la sensation d'avoir déjà vécu une situation présente. O déjà vu é a sensação de já ter vivido uma situação presente. Ma mère adore les clichés. Minha mãe adora os clichês. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Com licença, vou ao banheiro. Je joue le rôle d'un politicien chic. Eu estou interpretando o papel de um político chique. Essa lista vai te ajudar e muito a aumentar o seu vocabulário em francês. Com essas palavras, você já pode treinar também a sua pronúncia em francês. Então, vamos terminar essa série de aulas com um pequeno teste. Eu vou mostrar 3 palavras em inglês, só que eu vou pronunciá-las em francês. E quero ver se você consegue escrever corretamente a palavra francesa nos comentários. Vamos tentar? Preste bem atenção na minha pronúncia. Cream, em francês, é crème. Como será que se escreve? Cinema, em francês, é cinéma. Como será que se escreve? E, por fim, treaty, em francês, é traité. Un traité. Atenção, porque cream, em francês, vira crème, com um acento no E, tá bom? Crème. E tem um E mudo no final. Cinéma, em francês, tem um acento agudo no E, fica cinéma. E por fim, treaty, tratado em francês, é traité, também com um acento agudo no E. E o AI em francês tem som de E ou então de E. Por isso que traité se escreve com AI no meio. Essa era difícil, hein? Você por acaso conseguiu escrever essas palavras em francês? Crème, cinéma e traité. Além do vocabulário, também aprendemos várias dicas de pronúncia com essa série. Escreva nos comentários para nos dizer o que você achou. Allez, un grand merci et à la prochaine!